E aí, tudo bem? Uma boa noite para você que a partir de agora fica aqui com a gente, né? Em mais este Papo da Madrugada. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo, e boa noite para você que nos faz companhia a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, nós começamos o programa de hoje falando sobre a operação policial realizada no Rio de Janeiro e que teve um saldo de 25 mortos. E também não podemos deixar de falar da cobertura da velha e grande imprensa e da reação dos ministros do STF. Vivemos tempos muito estranhos, né, Marcelo? Muito estranhos mesmo, Ronaldo. Olha, quando os jornalistas demonstram indignação, quando reportam que 25 pessoas foram mortas nessa operação feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e nenhuma delas era policial, aí a gente começa a desconfiar que o poder do tráfico já chegou também nas redações, né? Veja só o que publicou a jornalista, defensora do Lula e de outros bandidos, Mônica Bergamo. Olha só. Massacre no Rio. PM fala de confronto em larga escala. 22 mortos e 7 feridos pela polícia. Nenhum policial morto. É uma vergonha, né? Aí o soldado Tobias aí respondeu à jornalista: graças a Deus que nenhum policial foi morto e que continue assim. Fica triste, não porque Deus guarda as pessoas de bem, que todos aqueles que desejam a morte de policiais morram nas mãos de marginais. Veja que hoje existe aí uma total inversão de valores incentivada por essa esquerda que vem acabando com o Brasil, né? Para esse pessoal, o bandido é vítima da sociedade e as polícias são esquadrões de execução em massa, né? E, em particular, no Rio de Janeiro, a situação foi agravada por uma decisão absurda tomada pelo ministro Edson Fachin e depois referendada pelo Pleno do Supremo. Eu estou falando daquela proibição aí de realizar operações policiais nas favelas do Rio em nome da segurança sanitária. Isso tudo é muito bizarro, né? Agora, o presidente do STF está esperando satisfações aí da Polícia Militar do Rio de Janeiro sobre esse episódio que deixou aí 26 mortos em uma comunidade da cidade. Parece que uma pessoa, que ainda estão verificando, mas parece que uma foi morte por bala perdida, né? Esse presidente da corte parece tão primário, rapaz, que já esqueceu que juiz manda e não espera satisfações de quem quer que seja, né? Mas como os ministros do Supremo, que de juízes não tem nada, né, pelo que a gente está vendo, além de descumprirem a Constituição, agora ficam dando pitaco em tudo e acham que pode passar por cima de prefeitos, governadores e até do presidente da República. A gente sabe, né, que Câmara e Senado já foram atropelados por eles e se acovardam aí diante de qualquer ameaça vinda de ministros da corte, quando eles, de repente, comentam aí em tocar adiante aí processos que envolvem políticos que estão devendo aí muitas explicações à justiça, né? Pois é, até a Polícia Militar do Rio está ocupando o STF, né? Está culpando, né, o STF por ida de criminosos para as comunidades da cidade. Segundo o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, as forças de segurança do Rio começaram a reparar essa movimentação, essa tendência dos bandidos de migração para o Rio de Janeiro, justamente a partir daquela decisão do STF que limitou operações policiais em favelas durante a pandemia do Covid-19, já citada por você, Marcelo. Segundo o coronel Luiz Henrique, o número de mortes por acidentes e por agentes de segurança caiu nos primeiros meses depois da decisão, mas as ocorrências voltaram a subir com a retomada da normalidade da pandemia. Agora, isso vem se acentuando nos últimos meses. Esse esconderijo deles nas nossas comunidades é fruto basicamente dessa decisão do STF. É o que a gente entende, a gente está estudando isso, mas provavelmente deve ser fruto dessa decisão do STF, explicou o coronel. Esses ministros, né, bem que poderiam entrar nas comunidades, junto com a PM, para terem uma ideia de como uma autoridade é recebida numa área em que o Estado não entra mais, né, Marcelo?
Olha, Ronaldo, se uma pessoa entra por engano em uma rua de uma dessas comunidades, corre o risco de ser metralhada. Eu diria para você que as chances são de 90%. Imagine, então, quando entram policiais para cumprirem mandados de prisão nessas comunidades ou então para fazer uma determinada operação de inteligência. Só jornalistas e ministros do STF acham que vão ser recebidos com flores, né? O que precisa acontecer, rapaz, é um resgate das autoridades, eu digo até, refazendo aí o raciocínio, é muito mais o resgate da autoridade das polícias. E bandido precisa saber que, se tiver armado de fuzil, vai ser alvejado. A regra tem que ser a seguinte, pelo menos no meu ponto de vista: com um bandido armado e ameaçando forças de segurança, o policial devia atirar primeiro e perguntar depois, porque senão ele vai ser morto, né? Mas só mesmo esse pessoal sem noção, né, Marcelo, para achar que bandido vai respeitar a polícia. O bandido tem direito a tudo, né? Pois é, rapaz, na cadeia ele recebe auxílio para a família, mas a família da vítima que ele fez, ou a vítima dele, né, não recebe nada. Tem direito a saidinha em diversas datas comemorativas. Só que uma grande parte desses presos não retorna para a prisão, que é óbvio, né? Só que as saidinhas continuam. A polícia prende o bandido e a justiça solta. A benevolência aí com quem pratica crimes é impressionante no Brasil, que a gente está vendo hoje, né? Você vê que ontem mesmo uma pessoa presa acusada de tentar sequestrar um bebê já teve mais de 50 passagens pela polícia e estava em liberdade. Quer dizer, traficantes perigosos são postos em liberdade por decisões de ministros do Supremo, enquanto que um deputado federal que não cometeu crime nenhum é condenado a pena de 8 anos de cadeia, muito maior do que a pena para um homicida. Você acha que existe justiça no Brasil? Olha, é realmente inacreditável, né, o que nós estamos vivendo no Brasil. E aí, essa mídia canalha começa a criticar o presidente da República, que veio a público elogiar a ação da polícia, que matou 24 criminosos, né? Pouco mais, 25, né? E agora talvez tenha uma 26ª vítima, né? É. Criminosos que resolveram receber abalos policiais que estavam cumprindo seu dever. A operação do BOPE começou na madrugada de terça-feira, dia 24, e não tinha como objetivo cumprir mandados de prisão. Segundo o tenente-coronel Uirado Nascimento Ferreira, o comandante do BOPE, a ação era de inteligência. Os confrontos armados começaram por volta das 4 horas da manhã, quando uma equipe de vigilância foi apaisana, identificada e atacada, né, pelos bandidos. A ideia era surpreender um comboio com 50 traficantes da facção criminosa Comando Vermelho, com um aparato policial que já estava montado fora da comunidade para prender em flagrante os criminosos. Toda a ação foi frustrada, com a equipe sendo identificada. Dessa forma, a PM decidiu fazer uma operação de emergência com cerca de 80 agentes e mais 26 da Polícia Rodoviária Federal, além de helicópteros e veículos blindados. O coronel explicou que o número de munições disparadas pelos criminosos foi excessivo. Então, não restou outra alternativa às equipes de operações especiais e da Polícia Rodoviária Federal de fazer frente à força imposta pelos criminosos. Eles realmente montaram emboscadas. Até o helicóptero blindado da polícia levou 3 disparos. É muita ousadia, né? E o pior disso tudo, Ronaldo, é a gente ver um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro postar uma barbaridade. Olha só, Marcelo Freixo, né? Chega de matança. O que aconteceu hoje, novamente, foi o assassinato de pretos, pobres e favelados. Não se tratam de policiais, e sim de criminosos. O BOPE e a CORE precisam ser extintos. Precisamos de uma política de segurança onde a polícia não possa mais entrar nas comunidades e haja com inteligência, realizando somente prisões sem a necessidade de disparos. Agora, em que mundo esse cara vive, hein? Isso é tudo que eles querem, né? As autoridades sérias desse país precisam tomar providências urgentes para que se coloque um ponto final nesse ideal esquerdista de acabar com a polícia
e impedi-la aí de entrar em comunidades, né? Não sei se você lembra, algum tempo atrás, eu mostrei aqui uma palestra de uma jornalista guatemalteca que aconteceu na Europa, num desses fóruns que eles promovem por lá. Eu agora não estou me recordando o nome, rapaz, mas ela disse que na América Latina uma nova modalidade de socialismo estava sendo implantada, que era o narcossocialismo, que é o socialismo do século XXI. Recentemente, outra jornalista, Cristina Seguí, denunciou que partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados com dinheiro do narcotráfico. A conclusão veio depois de que ela se debruçou aí sobre o caso envolvendo a prisão do Hugo Carvajal, na Espanha, que era o ex-chefe da ditadura socialista da Venezuela. Ele foi detido em setembro do ano passado. O aliado do Nicolás Maduro estava foragido, rapaz, desde 2019. E, além de figurar na lista dos mais procurados pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Você vê que essa turma não é flor que se cheire, né? Não é mesmo. Agora, eu li uma reportagem sobre essa jornalista na revista Oeste no ano passado. Cristina Seguí acusava o Centro Nacional de Inteligência, CNI, da Espanha, de acobertar o paradeiro de Carvajal, o ex-chefe da ditadura venezuelana. Segundo as investigações da jornalista, o órgão é controlado por partidos de esquerda que teriam recebido financiamento do narcotráfico latino-americano. O CNI está vinculado ao Ministério da Defesa daquele país. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, faz parte do Partido Socialista Operário Espanhol. De acordo com Cristina, a fuga de Carvajal contou com a ajuda de brasileiros, entre eles políticos lulistas e personalidades do PT, que viabilizaram um jatinho particular e cirurgias plásticas para auxiliar o fugitivo. Ela afirma ainda que regimes e partidos políticos de esquerda estão ligados ao crime organizado através do Foro de São Paulo, que é uma instituição fundada na década de 1990 pelo ditador cubano Fidel Castro e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula Nove Dedos da Silva. Segundo essa matéria que eu resgatei ontem, Marcelo, o Foro de São Paulo e todos que estão ao redor dele e que se opõem à ideia de liberdade e prosperidade das pessoas vivem da criminalidade, do tráfico de armas, do tráfico de drogas e do tráfico de humanos, alertou em entrevista exibida no Jornal da Record no ano passado. Agora, um Centro de Estudos Políticos e Sociais, CEPS, teria sido criado em Valência, na Espanha, para receber e repassar o dinheiro do tráfico oriundo de países comunistas. Em teoria, o CEPS faturava trabalhos de investigação e de assessoria para esses regimes. Esse dinheiro também foi faturado por Dilma Rousseff e Lula, disse a Cristina. Eu não sei se você lembra, né, mas o professor Olavo de Carvalho sempre falou da existência do Foro de São Paulo, o que sempre foi negado pela esquerda, né? E o professor Olavo estava certo. Se você entrar aí no site do Foro de São Paulo, vai comprovar que 123 partidos, rapaz, de 27 países já estão fazendo parte desse movimento. Agora, adivinha quem são os partidos brasileiros que estão aí nessa lista, nesse clube, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, Partido Popular Socialista, o atual Cidadania, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Você vê que o primeiro encontro do Fórum de São Paulo aconteceu em julho, foi de 1990. Isso aconteceu na cidade de São Paulo. Na ocasião, 48 partidos aí da esquerda latino-americana responderam uma convocação, como você comentou há pouco, do Fidel Castro e do Lula, e se reuniram aí para conspirar contra a democracia, apesar de colocarem a democracia como a razão da vida deles, né? E tem gente que quer o Lula de volta na presidência da República, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, quem cogita a possibilidade de votar num sujeito desse, que quase acabou com o Brasil, todo mundo viu, deve ser internado ou preso. Pois é, Marcelo, todo cuidado é pouco, né?
Nesses anos em que o PT ficou no poder, eles aparelharam órgãos públicos, instituições de pesquisa e as universidades. Para mudar esse quadro, Marcelo, não vai ser fácil. Olha, Ronaldo, eu não quero ser pessimista, então talvez seja menos difícil do que pareça, né? E o exemplo vem justamente de um estudante universitário que se recusou a fazer um trabalho sobre Marx e acabou escrevendo uma carta-manifesto sobre o tema. O nome dele é João Victor Gasparino da Silva. O texto é um pouquinho longo, rapaz, mas ele está tão bem escrito que vale a pena a gente conhecer na íntegra, porque, além de ter sido escrito por um rapaz bem jovem, de 22 anos, ele foi capaz de resistir à lavagem cerebral que estão tentando fazer com os estudantes nas universidades públicas brasileiras. Eu mandei texto aí para você, Ronaldo, você recebeu? Recebi, está aqui na minha frente. Então dá para você ler para a gente? Eu acho que vale a pena. Claro, claro, vai ser uma honra ler o texto do João Vitor, né? João Vitor Gasparino, o estudante da terceira fase do curso de Relações Exteriores da Univale de Itajaí, ganhou notoriedade ao escrever uma carta que deveria ser um trabalho universitário, explicando por que não gostaria de fazer uma redação sobre Karl Marx. Primeiro, ele encaminhou o texto para uma amiga do blog Direita Já. 4 dias depois, o conteúdo foi publicado no blog do jornalista Rodrigo Constantino. A partir dali, o conteúdo contra o marxismo se espalhou pelo país. Nascido em Florianópolis, João Vitor mora em Itajaí durante a semana, mas não gosta de falar sobre sua vida pessoal. Ele afirma que deseja falar só sobre a carta, a política brasileira e também sobre o cenário acadêmico nacional. Ele frisa que a carta não é contra o professor, que prefere não identificar. Está sendo bem ético nisso, né? Mas contra a ideologia seguida pelas universidades. Quando foi questionado em que o contexto da carta foi escrita, João Vitor respondeu que o contexto é a situação da educação em âmbito nacional, não no âmbito da universidade dele, muito menos contra o professor, mas contra o proselitismo ideológico em todo o meio acadêmico brasileiro, direta e indiretamente. Com relação ao seu propósito, ele disse que, primeiramente, seria apenas para o professor, mas não contra ele, apenas sua exposição, a exposição de sua opinião. Só que uma amiga blogueira do Maranhão teve a brilhante ideia de publicar na internet, como exemplo. João Vitor não fez o trabalho pedido, que era propor 3 questões sobre Marx. Entregou a carta como trabalho e o professor já deu nota, mas ainda não sabe qual foi. Não foi revelada a nota do professor, hein? Vamos esperar. Confira, então, a carta escrita pelo estudante. João Vitor diz o seguinte: caro professor, como o senhor deve saber, eu repudio o filósofo Karl Marx e tudo o que ele representa e representou na história da humanidade, sendo um profundo exercício de resistência estomacal falar ou ouvir sobre ele por mais de meia hora. Aproveito, através deste trabalho, não para seguir as questões que o senhor estipulou para a turma, mas para expor de forma livre minha crítica ao marxismo e suas ramificações e influências mundo afora. Quero começar falando sobre a pressão psicológica que é, para uma pessoa defensora dos ideais liberais e democráticos, ter que falar sobre o teórico em questão de uma forma imparcial, sem fazer justiça com as próprias palavras. É, para mim, uma pressão terrível escrever sobre Marx e sua ideologia nefasta, enquanto em nosso país o marxismo cultural de Antônio Gramsci encontra o seu estágio mais avançado no mundo ocidental, vendo a cada dia um governo comunista e autoritário rasgar a Constituição e destruir a democracia, sendo que foram estes os meios pelos quais chegaram ao poder e até hoje se declararem como defensores supremos dos mesmos ideais no Brasil. Outros reflexos disso: a criminalidade descontrolada, a epidemia das drogas cujo consumo só cresce, são aliados das Farc, a crise de valores morais, a destruição do belo como alicerce da arte, funk e outras coisas, desrespeito aos mais velhos, etc., etc. Tudo isso
são sintomas da Revolução Gramscista em curso no Brasil. A Revolução Leninista está para o estupro, assim como a gramscista está para a sedução. Ou seja, se no passado o comunismo chegou ao poder através de uma revolução armada, hoje ele busca chegar por dentro da sociedade, moldando os cidadãos para pensarem como socialistas e assim tomar o poder. Fazem isso através da educação. O velho e bom Paulo Freire, que chamam de educação libertadora ou pedagogia do oprimido, aplicando ao ensino desde o infantil a questão da luta de classes. Sendo assim, os brasileiros sofrem lavagem cerebral marxista desde os primeiros anos de vida. Em nosso país, os meios culturais, acadêmicos, midiáticos e artísticos são monopolizados pela esquerda há meio século. Na universidade, é quase uma luta pela sobrevivência ser de direita. Agora gostaria de falar sobre as consequências físicas da ideologia marxista no mundo. As nações que sofreram sob regimes comunistas, todos eles genocidas, que apenas trouxeram miséria e morte para os seus povos. O professor já sabe do ocorrido em países como União Soviética, China, Coreia do Norte, Romênia e Cuba, dentre outros, mas gostaria de falar sobre um caso específico, o Camboja, que tive o prazer de visitar em 2010. Esta pequena nação do Sudeste Asiático talvez tenha testemunhado o maior terror que os psicopatas comunistas já foram capazes de infligir sobre a humanidade. Primeiro, esvaziaram os centros urbanos e transferiram toda a população para as zonas rurais. As estatísticas apontam para uma porcentagem de 21 a 25% da população morta por fome, doenças, cansaço, maus tratos, desidratação e assassinadas compulsoriamente em campos de concentração no interior. Crianças também não escaparam. Separadas dos pais, foram treinadas para serem vigias da revolução, denunciando os próprios familiares quando estes cometiam crimes contra a revolução. E quais eram os crimes? Bom, desde roubar uma saca de arroz para não morrer de fome ou um pouco de água potável, Marcelo, até o fato de ser alfabetizado ou usar óculos, um suposto sinal de uma instrução elevada. Os castigos e formas de extermínio, mais uma vez, preciso de uma resistência estomacal, incluíam lançar bebês recém-nascidos para o alto e apanhá-los no ar, utilizando a baioneta do rifle. Sim, isso mesmo, a baioneta contra um recém-nascido indefeso. Bem, com isso, acho que meu manifesto é suficiente para expor meu repúdio ao simples citar de Marx e tudo o que ele representa. Diante de um mundo, e particularmente o Brasil, em que comunistas são ovacionados como os verdadeiros defensores dos pobres e da liberdade, me sinto obrigado a me manifestar dessa maneira, pois ele está aí ainda, né, assombrando esse mundo sofrido. Para concluir, gostaria de citar o Decálogo de Lenin. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quarto, destrua a confiança do povo em seus líderes. 5, fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. 6, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego da população. 7, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. 9,
contribua para a derrocada dos valores morais da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa. 10. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Obrigado, caro professor, pela compreensão. João Vitor Gasparino da Silva. Você vê que a nossa esquerda parece que está seguindo essa cartilha já há algum tempo, né? Por isso que esse ano, Ronaldo, é um ano decisivo para o futuro do Brasil. Quer dizer, o brasileiro precisa ter consciência do que vai representar aí a volta do Lula, do PT e da esquerda aí ao poder. Tem gente que pode até não gostar do Bolsonaro, do jeito Bolsonaro de ser, mas a gente está vendo o esforço que esse homem está fazendo, rapaz, para tentar recolocar o Brasil nos trilhos. E olha, e apesar de tudo e de todos os seus opositores, né? E ainda, para complicar, tivemos aí uma pandemia e essa guerra aí na Ucrânia. A terceira via minguou, e a eleição vai ficar, pelo jeito, polarizada mesmo aí entre Lula e Bolsonaro. Quem pensa que anular o voto, ou votar em branco, vai ficar com a consciência tranquila, não tem a menor ideia do que vai acontecer com o Brasil, né? E esse voto em branco ou nulo, ele pode cacifar aí a volta do bandido ao poder e toda a corrupção que gira em torno dele. Por falar em corrupção, Marcelo, você leu o artigo do J.R. Guzzo essa semana na Revista Oeste? E, Ronaldo, o título foi genial, né? Corruptor sem corrupto. E ele começa o artigo dizendo que o empreiteiro Marcelo Odebrecht é para o Supremo Tribunal Federal um corruptor que não corrompeu ninguém. Segundo o Guzzo, ele foi uma das principais estrelas do sistema de corrupção em massa aí do governo Lula e que está no centro aí de uma situação realmente prodigiosa, né? Dessas mesmo que só a alta justiça brasileira, como ela está funcionando hoje, poderia fornecer, né? A indignação do jornalista, Ronaldo, é de todos nós, né? Marcelo Odebrecht foi condenado por crime de corrupção na Operação Lava Jato, atualmente está cumprindo os momentos finais aí da sua sentença em regime aberto, é claro, né? Foi agraciado pelo ministro Edson Fachin com uma redução de pena e de brinde recebeu a mais aí a liberação de uma conta de 11 milhões de dólares no exterior que estava bloqueada pela justiça. Agora, você viu o que o Guzzo falou sobre a beleza dessa história toda, não viu, Ronaldo? Eu vi, Marcelo, e faço questão de narrar aqui para quem está nos assistindo. Diz o jornalista J.R. Guzzo: a beleza da história toda está aí, inédita, nos anais do judiciário. O empresário recebeu esses mimos porque Fachin considerou que a sua delação premiada, na qual deixou a nu a roubalheira descontrolada da era Lula, foi efetiva, ou seja, rendeu o que se esperava dela. A delação de Marcelo era uma espécie de contrato de performance. Se suas acusações realmente provassem a prática de crimes por parte dos delatados, o prêmio seria maior em termos de redução da sua própria pena. A Suprema Justiça brasileira agora decreta que Marcelo cumpriu a sua parte, ou seja, que falou a verdade ao delatar crimes de corrupção, mas também decreta, ao mesmo tempo, que a ajuda que prestou não serve para rigorosamente nada, já que não aconteceu rigorosamente nada com os ladrões denunciados por ele. Fachin acaba de criar, com a sua decisão, um formidável desafio doutrinário aos mais agudos cérebros jurídicos do planeta. A figura do corruptor sem corrupto. Imaginava-se, até agora, que essas coisas vinham juntas, né? Para corromper o corruptor, precisa de alguém que aceita ser corrompido, não mais. Para o Supremo Tribunal Federal brasileiro, Marcelo Odebrecht é um corruptor certificado por fé pública, tanto que acaba de ser premiado por sentença judicial pela delação que fez.
mas é, segundo nossa Suprema Corte, um corruptor que não corrompeu ninguém. Como assim? Simples. O mesmo STF, através do mesmíssimo Fachin, recusa-se oficialmente a punir o principal delatado pelo empreiteiro, o ex-presidente Lula da Silva. Tempos atrás, numa das decisões mais dementes jamais tomadas na história do direito universal, o ministro anulou, sem o mínimo fundamento em qualquer fato relevante, as 4 ações penais que existiam contra Lula, incluindo sua condenação pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, condenação em terceira e última instância, como resultado das decisões de 9 juízes diferentes. Temos no Brasil, assim, o crime de corrupção sem o corrupto. Ou melhor, sabe-se perfeitamente quem foi denunciado por Marcelo Odebrecht como sendo corrupto. Ele tem nome, endereço, CPF e é candidato à presidência da República. Até outro dia, aliás, tanto ele próprio como seus devotos achavam que já tinham ganhado a eleição no primeiro turno e com mais de 100% dos votos. Estavam brigando naquela altura por cargos no ministério. Esse é o Brasil que o STF criou, né, Marcelo? Bom, agora é minha vez de falar, né? Inacreditável, né, Ronaldo? Mas o presidente do Supremo deve ter sentido o que é ser impopular. Fux teve uma palestra no Rio Grande do Sul cancelada. O motivo? Protesto dos associados de uma entidade empresarial que havia convidado o ministro para uma palestra jantar. Olha, eu não sei se o ministro Fux vai ter capacidade de interpretar esse duro recado que veio dos associados do Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Ficou muito claro que os ministros do STF não são bem-vindos por lá, né? E aí também fica muito claro, né? Lula e seus aliados no Supremo já não conseguem circular por aí com tranquilidade. Enquanto isso, Marcelo, o presidente, em cada cidade que passa, reúne multidões nessa pesquisa. Essa aí, sim, das multidões, eu acredito. Olha, tem muita gente achando que o presidente Bolsonaro vai levar a eleição no primeiro turno, inclusive um pesquisador e historiador de esquerda chamado Luiz Mir. Com tudo o que está acontecendo aí, envolvendo STF, TSE, Senado e parte da Câmara, eu não perco a esperança, mas eu não cantaria vitória nenhuma a essa altura do campeonato, sabe? A gente está vendo aí a popularidade do presidente. Ontem mesmo, em Belo Horizonte, foi um arraso, né? Mas os opositores dele estão doidos para que o preço dos combustíveis dispare e os caminhoneiros entrem em greve. E se isso eventualmente acontecer, cria um desgaste enorme para o Bolsonaro. É claro que ele está trabalhando para evitar essas duas coisas, mas a gente sabe que a sede desse pessoal para tentar inviabilizá-lo é grande, né? O brasileiro, rapaz, está sendo manipulado há muito tempo. Se eu perguntar para você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz, é o que o noticiário faz, é o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na Casa de Papel, você torceu pro pessoal que estava lá dentro? Claro. Eles eram bandidos. Entendi. Olha como é simples você torcer pro bandido. Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado, porque pode ser uma manipulação em cima de você. Mas a gente não pode perder a esperança, né? É claro, mas eu acho, Marcelo, que tem uma pessoa que vai perder sua esperança, né? Em continuar com o seu restaurante e suas franquias de empanadas já, viu? É a Paula Idiota Carosseria, que deu um tiro no pé ao chamar os apoiadores do presidente Bolsonaro de escrotos ou burros. Olha, sobre essa argentina naturalizada brasileira e a sua fala escrota e burra, eu sugiro que você que está acompanhando a gente assista o programa Dose Dupla, que foi ao ar ontem aqui no instantenews.1.
Eu conversei com o Marcelo Cardoso sobre várias coisas aí que aconteceram na vida da Paola e vale a pena você assistir. Mas é sempre bom a gente rever o que ela disse, olha só. Tô pra agora. E hoje, Paula, e até eu peço uma dica, assim, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor dele? Não, não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não, na família do meu sócio tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Eu não... E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio Quixote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento? Exato. A minha maior curiosidade... Tremenda mau caráter, né, rapaz? Pilantra mesmo. No programa Dose Dupla de ontem, a gente fez uma análise aí das falas dela, né, da postura dela com relação aos seus clientes e também do seu caráter, já que ela mesma disse numa entrevista na Paula Padrão, rapaz, que passou a perna nos sócios argentinos que financiaram o seu negócio. Eu só posso desejar a ela uma coisa, Ronaldo, olha aí, ó, vaza do Brasil, vai tocar seu negócio lá na Argentina antes que ela acabe, né? E é bom que ela conheça quem é o cara que ela apoia, né? Diga, tá, o que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes. Alô, pode falar. Como é que tu queria que eu tivesse? Eu falei, inclusive para ti, que o dia, mais dia, menos dia, ele ia abrir a boca, ia falar tudo o que tinha que falar. Tá lá. Eu tô vendo ele aqui agora no Jornal Nacional. Falou tudo o que tinha que falar, lascou comigo, lascou mais ainda com a Dilma. Falou do apartamento, falou do sítio, tá falando de tudo. Ninguém teve coragem de fazer o que tinha que ser feito com esse cara. Ele ficou preso em Curitiba, está preso em Curitiba há mais de um ano. Ninguém teve a competência e a coragem de acabar com esse cara. E nós vamos nos lascar. Olha lá, tá falando lá, abrindo a boca. Não adianta, meu. Agora não adianta mais nada. Tu disse pra ele pegar o apoio dele, esse vagabundo, enfiar no cu dele, enfiar no cu desse caralho. É só o que eu ouvi, ladrão sem vergonha. É um porra do caralho. Eu vou dar um telefonema pra figura amanhã. Ah, estamos tudo lá lascado. Se fudemos tudo, o que tu acha? Eu vou ver, meu querido, o que eu posso fazer. Agora não adianta mais nada. Até mais. Vamos ver, eu não tenho condição agora. Estou cercado, eu não tenho como. Tá? Eu estou aqui, tô dentro desse apartamento, cercado, eu não posso sair nem no prédio. Eu vou ver o que eu faço. Tá bom, é muita pressão. Tchau pra ti, boa noite. E o Supremo autorizou esse bandido a se candidatar à presidência novamente, né? A gente tem que riscar esse cara da vida política brasileira. E risco lembra traço, né? E bons traços, rapaz. Tinha o nosso saudoso Ramad Martins. Olha aí algumas caricaturas que ele fez. Tem essa aqui do Palocci, olha só. Muito legal, né? Muito. Essa aqui do Zé Dirceu, que se considera aí um inocêncio, né? E tem essas três do Bandido de 9 Dedos. Olha aí. Pois é, Marcelo, então está na hora da gente recordar, né? Mais uma mágica do nosso saudoso Ramad. Vamos lá.
semana que vem tem mais Ramad aqui no Papo da Madrugada. Pois é, o tempo passou tão rápido, né, Marcelo, que a gente nem teve tempo para falar da desistência do João Dória em disputar a presidência da República. Mas a nossa equipe está atenta e descobriu o verdadeiro motivo da desistência dele. Olha só, o Dória foi demitido por justa causa. Olha, nossa equipe não é mole, hein? Nós conseguimos um flagrante dos eleitores do Dória pedindo para ele voltar atrás, olha só. Eleitores do Dória estão agora na Avenida Paulista pedindo para o ex-governador reconsiderar sua decisão. Que eles estão em outra dimensão, não dá para a gente ver, né? Vazia, não é isso, né? Vazia. E a associação do Dória com os chineses, né, é inevitável, né? E a gente sabe que tem muita gente que torce o nariz para as coisas que vêm da China. Tem muita coisa sem qualidade, né? O xing-ling, né? É. Mas nem tudo que vem da China é ruim, Marcelo. Kasih sayang kepada orang tua. Caramba, rapaz! Olha, e por falar em músico, Ronaldo, você tem que ter muito cuidado quando você quiser agradar um parente que está aprendendo um instrumento para tocar no casamento de alguém. Olha só, rapaz! Que coisa, hein, rapaz? Agora, depois dessa, Marcelo, vamos recolher o nosso time de campo, né? O Papo da Madrugada fica por aqui. Valeu a companhia, um beijão para todo mundo. Olha, que você tenha um ótimo fim de semana. Na próxima madrugada, de sexta para sábado, vamos estar juntos aqui em mais um Papo da Madrugada. Tchau!